Meus prezados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma videoaula, onde nós estamos estudando a revista da CPAD do segundo trimestre de 2020 com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós estamos na lição de número 6, do dia 10 de maio de 2020, que tem o título A condição dos gentios sem Deus. Queremos dizer a todos que são muito bem-vindos. Fique conosco até o final desse vídeo e Deus nos abençoará grandissimamente. Texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2, 11. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14. A introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vamos estudar então sobre essas 5 formas de privações que os gentios estavam inseridos. Ponto de número 1. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. O conceito de circuncisão está no subponto número 1. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Nós vamos ver aqui quando que começou a circuncisão. Então nós vemos em Gênesis capítulo 17, do versículo 10, que diz assim: Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a sua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Então nós vemos aqui onde começou a circuncisão. Quando Deus faz um pacto com Abraão, né? Deus muda o nome de Abraão e determina que todo macho será circuncidado. Nos versículos seguintes diz assim, versículo 11 do capítulo 17 diz assim: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Então nós vemos aí, quando começou esse ritual de circuncisão, hoje nós conhecemos como uma cirurgia de fimose, né? Era cortar ali o prepúcio. Então era uma operação cirúrgica que fazia-se nos machos a partir do 8º dia. A gente vê então aqui que era um sinal que distinguia entre o povo judeu e os gentios. Então alguém que era comprado por dinheiro também deveria ser circuncidado. Então ali era o povo judeu.
e quem não era circuncidado era os incircuncisos. E a gente vê aqui então que era uma separação do povo que era circuncidado do povo que não era circuncidado, ou seja, de judeus e gentios. O subponto de número 2 diz assim: o significado religioso da circuncisão. Então, a circuncisão, o significado aqui é de purificação. Então, a ideia de circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, fazia parte da lei, né, religiosa dos judeus, e a intenção era purificar o povo. O subponto de número 3, a circuncisão do coração. Então, nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui em Romanos, capítulo 2, Romanos 2, 25, ele diz o seguinte, Romanos 2, 25. Quero ler aqui para os irmãos, que diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa a circuncisão do coração é que o efeito que tem agora em Cristo não é mais externo, e sim interno. Ou seja, se a pessoa é circuncidada, mas é uma pessoa desobediente, essa circuncisão não vai ter valia nenhuma. Mas o que o apóstolo está dizendo é que em Cristo nós temos o quê? A fé que no nosso interior move as nossas atitudes. Nós temos atitudes de cristãos. Então, isso é a circuncisão no coração. Quando uma pessoa aceita Jesus, agora ele tem fé, seus hábitos são mudados, suas atitudes são mudadas, suas ações são outras. Ou seja, como a Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mal do seu próximo não fala mais, aquele que adulterava não adultera mais. Ou seja, há uma circuncisão feita lá no interior, no coração, há uma mudança. É isso que o apóstolo está dizendo, que hoje não precisa mais fazer a circuncisão, porque essa circuncisão é feita pela fé em Cristo Jesus. O subponto de número 4, a circuncisão na nova aliança. A circuncisão, ela foi assim tanto solicitada que ao ponto que os judeus já nem queriam nem participar de uma refeição com os incircuncisos. Isso começou lá em Antioquia e também em Jerusalém, levando os apóstolos a fazer o concílio de Jerusalém. E nós vemos aqui em Atos, capítulo 15, onde, lá em Jerusalém, no concílio de Jerusalém, eles precisavam determinar as normas, as regras, porque estava ficando um tanto assim confuso. E nós vemos aqui em Atos 15, no vamos ler aqui o versículo 28, que diz o quê? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. O versículo 29 diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada, da fornicação, dessas coisas fazeis bem, se vos guardardes bem vos vá. Então nós vemos aqui que nesse concílio aqui, eles falaram então que
aquelas pessoas que estavam chegando para a igreja, que aceitavam Cristo, que não eram judeus, mas que também aceitava a palavra de Deus, que eles não iam colocar mais em cargos. Então, que se eles fizessem essas coisas, eles iriam bem. Em vez de ficar circuncidando agora o prepúcio, a circuncisão seria no coração. E o que eles precisavam era santificar, então, abster das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, aquelas coisas de idolatria, fugir da idolatria, do sangue da carne sufocada e também da fornicação. Então, colocaram essas coisas para os gentios, que seria o suficiente e não precisaria fazer mais nada, simplesmente seguir a fé em Cristo e obedecê-lo. Então, assim nós vemos o ponto de número 1, e vamos então ver agora o ponto de número 2, que diz assim, ó: estranhos ao concerto da promessa. Subponto número 1, a vida sem Cristo. Vivendo então sem Cristo, a gente já imagina, né, uma pessoa sem Cristo, ele vive o quê? Praticando todo tipo de pecado. Sem Jesus a pessoa não tem limite para pecar, né? O hedonismo, a busca do prazer, enfim. Assim estavam então os gentios cometendo todo tipo de pecado, levando uma vida sem Cristo, ou seja, vivendo num paganismo desenfreado, né? Eles faziam todo tipo de coisas que não agradavam a Deus, porque eles desconheciam Cristo, eles não tinham conhecimento de Cristo e eram diferentes as promessas também, né? Acerca da obra de Deus, eles não conheciam nada, porque eles não tinham essa revelação. Então, Jesus, ele foi revelado aos gentios pela graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus, que depois da revelação aos gentios, é que eles vieram ter o conhecimento de Jesus. O subponto de número 2, separados da comunidade de Israel. Nós vemos então aqui, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Primeiro, eles estavam excluídos, né? Excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E eles então não conheciam as bênçãos que eles poderiam receber. Ou seja, a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, nós vemos aí que eles não tinham conhecimento, portanto, eles não eram participantes das bênçãos. Mas nós vemos também que o gentio precisava saber, o que eles precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Eles precisavam saber disso, que por meio de Cristo eles poderiam tornarem descendência a Abraão, nas bênçãos de Abraão. Ou seja, estava fechado para eles, os olhos deles estavam como vendados, não tinha essa revelação. Então eles estavam separados da comunidade de Israel. Mas a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus abriu uma porta para os gentios e eles então puderam entrar nessa porta chamada Jesus Cristo. Alienados aos pactos das promessas,
É o subponto de número 3. Então nós vemos aqui que de estrangeiros, de estranhos, eles passaram a ser membros da família de Deus. Eles eram estranhos, né? Não pertenciam. Portanto, por meio de Cristo, eles passaram a ser membros da família de Deus. E diz assim: uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Ou seja, eles não conheciam o pacto abraâmico, nem o pacto mosaico, nem tampouco o davídico. Eles não conheciam. Agora, após eles serem regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Aí eles descobrem a grandeza desse amor. Após a revelação, é como se tirasse a venda dos olhos e eles agora começam a ver a grandeza do amor de Deus pela graça em Cristo Jesus. Então Deus se revelou para os gentios através de Jesus Cristo e eles entraram nessa porta chamada graça e começaram então a desfrutar das bênçãos prometidas a Abraão, que era parte de uma promessa messiânica que apontava para Jesus. Ou seja, o Velho Testamento, na palavra de Deus, ele aponta para o Novo Testamento, ele aponta para Jesus. É por isso que a Bíblia é um livro cristocêntrico. A mensagem nossa é cristocêntrica. Nós vivemos uma vida cristocêntrica, ou seja, tudo precisa ter Cristo no centro. A palavra de Deus, ela tem o foco em Jesus. O Velho Testamento, ele aponta para Cristo. Todas as partes que nós vemos da Bíblia está apontada para Cristo. Nós vemos o profeta Isaías, o profeta messiânico, em todas as passagens que nós vemos lá, nós vemos ele apontando para Cristo. Talvez o profeta aí nem sabia ainda o que estava escrevendo, mas ele estava falando do Messias. Do 7:14 ele diz: eis que uma vez dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nós vemos que falava de Jesus há 700 anos antes de Jesus nascer. No capítulo 9, versículo 6, diz assim: eis que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós vemos que o Velho Testamento apontava para Jesus, e as promessas, a vinda dos pactos, também é para os gentios. E assim nós fechamos esse segundo ponto, e vamos para o terceiro ponto aqui, que é sem esperança e sem Deus. O subponto de número 1, desprovidos de esperança. Então nós vemos aqui, meus prezados irmãos, a palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Ou seja, os gregos não acreditavam que após a morte ainda havia uma vida. Mas nós que servimos a Deus, nós sabemos que a nossa vida eterna, ela existe, e após a morte nós desfrutaremos dessa vida eterna. Então eles seguiam também essa filosofia que não tinha vida após túmulo, além túmulo, e que consequentemente pudesse ser ditosa. Então nós vemos aqui, meus prezados irmãos, que eles eram desprovidos de esperança, e esperança quer dizer confiança, tem a ideia de confiança. Eles não tinham esperança, ou seja, viviam sem esperança. É por isso que quando uma pessoa morre, para aquelas pessoas que não têm esperança, é o fim da vida.
Então eles fazem um escarcéu, e porque eles veem que acabou-se. Mas para o cristão, muito embora sinta também a perca do ente querido, mas ele sabe que há uma esperança de uma vida além túmulo, uma vida chamada vida eterna que o Senhor nos deu. E agora meditemos. O espaço de tempo que nós temos aqui na Terra, comparado com a vida eterna que Deus nos promete, o tempo aqui é muito curto. Então, nós não podemos perder o foco da nossa vida eterna. E para nós não perdermos o foco, o alvo é Jesus Cristo. É por isso que eu disse que a Bíblia é um livro cristocêntrico, ou seja, Jesus está no centro. Quando nós vamos pregar a palavra de Deus, ela tem que ser cristocêntrica, porque se Jesus não estiver no centro da mensagem, essa mensagem ela não é bíblica, não é teológica, porque ela não é cristocêntrica. Ela precisa ter Jesus como alvo, para que o pecador possa saber, para que o gentio possa saber que há uma esperança sim, mas ela está em Jesus Cristo, a esperança somente em Jesus. O subponto de número 2, sem Deus no mundo. Muito bem, sem Deus no mundo. Então eles viviam uma vida o quê? Não quer dizer que eles não tinham deuses. Eles criam em deuses, porém falsos deuses. Eles eram politeístas, né? Idólatras. E nós vemos que o único Deus no universo que cuida do seu povo é o Deus dos hebreus, é o Deus de Israel. Porque os demais deuses, além de não cuidar do seu povo, eles pediam o sacrifício do próprio povo, ou seja, ao invés de não cuidar, queria o sangue, queria a morte. Né? Quantos deuses pagãos não pediram o sacrifício de crianças? Ou seja, além de não cuidar, queria ver o fim daquela pessoa, ou seja, o sangue daquela pessoa, mas o Deus de Israel não aceita sacrifício humano, porque ele cuida do seu povo. É o único Deus em todo o universo que cuida do seu povo, da sua criatura, da sua criação. Esse Deus é tremendo, é maravilhoso. E nós estamos sob a proteção desse Deus, sob os cuidados desse Deus, porque é Ele quem cuida de nós. E assim nós vemos então nesse desfecho aqui, que eles eram então politeístas e idólatras. Eles acreditavam e adoravam em muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados de Deus, que havia se revelado a Israel. Então nós vemos aqui, mas a graça de Deus, onde é que diz a Bíblia, onde é que abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus maravilhosa também se manifestou, como diz Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Então a graça de Deus, meus prezados, ela se manifestou, trazendo salvação, e nós que éramos espinheiro, que nós éramos zambujeiro, ou seja, nós não fazíamos parte da comunidade de Israel, nós que somos gentios, ou seja, nós fomos enxertados na videira, hoje nós somos os ramos dessa videira, glória a Deus, porque a graça de Deus se manifestou a toda a humanidade, trazendo salvação a todos os homens. Então, você hoje é um ramo que está enxertado, aleluia, glória a Deus, você é um ramo que dá fruto, que recebe a seiva do tronco, que é Jesus Cristo, para dar fruto nesse mundo. Então a condição dos gentios era tenebrosa, mas como eu disse, de estranhos, de estrangeiros, hoje fazem parte da família de Deus, e um dia nós estaremos eternamente com esse Deus maravilhoso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar.
Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa graça, Senhor, porque nada merecemos, mas a tua graça tem nos alcançado e por meio de Cristo Jesus, o Senhor abriu uma porta para que pudéssemos entrar, meu Deus, e fazer parte, meu Pai, meu Deus, da igreja do Senhor, e um dia nós estaremos eternamente contigo. Abençoa os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém.